Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 8020. O meu nome é Maria e hoje tenho a companhia da Sara Paiva. A Sara é diretora clínica e psicóloga na Nova Versão. É formadora certificada, licenciada e mestre em Psicologia Clínica e Social pela Universidade do Porto. É também pós-graduada em Terapias de Terceira Geração e em Terapia Sexual e de Casal. A Sara tem uma intervenção online direcionada apenas para adultos e foca-se na gestão emocional de stress, burnout e ansiedade. Coordena uma equipa multidisciplinar na clínica Nova Versão que inclui, além de consultas de psicologia, consultas de outras especialidades médicas. Sempre fui uma pessoa muito sensível antes de ser psicóloga Uhum. e, a verdade é que juntou-se a isso muita curiosidade, muito fascínio também, e isso acabou por levar a que, juntasse aqui diferentes partes da minha vida e que a psicologia em si trouxesse aqui um palco e um espaço um bocadinho diferente, e isso acabou por culminar aqui muito mais sensibilidade e muito mais curiosidade e muito mais fascínio também por aquilo que eu faço. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, a psicologia surgiu muito cedo na minha vida. Eu comecei aqui com um ensino artístico na área da música e o facto de ter aqui toda uma dinâmica tão diferente, tão regrada, tão exigente em termos de estudo, de carga nesse sentido, acabou por também dar aqui espaço a muitas emoções, com os ensaios, com os concertos, com este ensino articulado. E, portanto, acabei por ter ali muito contacto com diferentes emoções e com diferentes necessidades em termos de competências, de gestão de tempo, de foco. E a verdade é que isso trouxe-me aqui uma perspectiva um bocadinho diferente, que foi esta curiosidade em perceber como é que nós, em situações tão semelhantes, acabámos por também lidar com elas de maneiras muito diferentes e também sentirmos de formas muito diferentes. E então a psicologia acabou por trazer aqui o abrir dessa curiosidade, e então o tal palco diferente que eu te estava a explicar então, inicialmente, em que me permitiu perceber aqui um bocadinho melhor diferentes vulnerabilidades, diferentes formas de nós lidarmos com as situações e poder contribuir com aquilo que mais me identificava aqui, que era realmente poder acrescentar valor, trazer mais compreensão, trazer mais respostas, mais clareza. Então isso sem dúvida acaba por me fascinar muito. Claro que é aqui uma área emocionalmente muito exigente, com Pois. muita responsabilidade também, não é? Traz sempre aqui os dois lados, mas há dentro de mim de facto um propósito mesmo muito grande nesse sentido, e é também daí que acaba por surgir também este tema dos conflitos, de haver tanto desconforto, tantos conflitos dentro de nós, e a maneira como nós vamos acabando por posicionar, por lidar nas diferentes situações. Então, digamos que a psicologia trouxe esse outro palco diferente, esse outro espaço à minha vida, e acaba por contribuir muito, de muitas formas, lá está, tanto para mim própria, também por esta maior sensibilidade que acabou por trazer e a maior curiosidade, mas também as pessoas que vou acompanhando, e que para mim é de facto um privilégio muito grande, porque também me permite ver diferentes mundos, mas também perceber aqui coisas realmente muito importantes, é que há muito sofrimento e há muita vulnerabilidade, e trouxe-me também a perspectiva de que nós claramente somos muito melhores do que aquilo que nós pensamos, seja em relação a nós próprios, quando nos vemos nas situações, aquilo que nós pensamos de nós, mas também somos muito melhores do que aquilo que muitas vezes somos para com os outros. Então, ver também isso num palco muito diferente enquanto psicóloga é mesmo muito interessante, porque vejo o melhor desses diferentes mundos, que é a pessoa querer mesmo ser muito melhor e ser muito mais do que aquilo que ela é. Então, eu acho que isso é incrível. E foi daí que acabou por surgir a psicologia de uma outra forma. Portanto, muito por este fascínio, muito por esta curiosidade e também muito daquela que já era a minha sensibilidade. É assim, estamos a falar há 15 minutos, Sara, talvez, e nota-se no brilho dos teus olhos o quanto gostas desta área. Ok, é a primeira impressão que eu tenho tua, está bem? Nós Fico feliz, conhecemos há Maria. 15 minutos, e nota-se efetivamente o quanto tu gostas desta área. Eu acho também o facto de teres necessitado um bocadinho ao início para conseguires lidar melhor com as tuas próprias emoções e com essa ansiedade e a gestão de tempo na parte vertente musical, depois também acaba por trazer uma apreciação diferente, não é? Pela arte que é a psicologia.
Sem dúvida, sem dúvida. Já também do outro lado, lá está, aqui um palco completamente diferente, permitiu-me também perceber isso mesmo, a maneira como eu própria estava a experienciar e até esta curiosidade de como é que eu poderia também fazer isto de uma maneira diferente, porque o desconforto estava lá e nós não queremos assim tanto sentir-nos desconfortáveis, mas o facto de ter encontrado também outras respostas, de perceber um bocadinho melhor porque é que a ansiedade surge, o que é que isso significa. Tornou também as coisas muito mais toleráveis e muito mais interessantes também. E acho que isso também contribui aqui para um outro brilho depois, que é perceber que há um sentido, há uma razão. E isso também é muito fascinante nas consultas, é as pessoas também quererem muito depois perceber o porquê das coisas. Inicialmente há aqui muito o eu não quero sentir mais isto, mas depois já há mais espaço para, mas porquê que eu sinto isto? Então, e como é que eu então posso lidar melhor com isto? E eu acho que isso também é uma parte muito interessante depois que acabo por experienciar aqui deste lado. Portanto, sim, eu ter vivido também isso de uma outra forma e agora também poder gerar esse fascínio, esse interesse, essa curiosidade e sobretudo a compreensão, porque é a parte mais desafiante que eu noto em consulta. É uma incompreensão muito grande, e por isso nós queremos sempre fugir, escapar do desconforto e do sofrimento. Torna de facto a nossa experiência muito diferente quando nós encontramos aqui outras respostas e quando nós conseguimos ter aqui uma outra clareza. Então, sem dúvida, que é todo um outro lado muito complementar aqui na minha vida. E E torna acho tudo que, mais fácil. sem dúvida, sim. E acho que é uma coisa transversal que é nós gostamos de perceber o porquê das coisas, não é? Principalmente quando é connosco. E o nós percebermos também o porquê das coisas estarem a acontecer, porque é que eu estou a reagir a determinada situação de determinada forma, porque é que eu estou a ter estas emoções, porque é que eu as tenho e a pessoa que está ao meu lado está a ter uma reação completamente diferente, não é? Como tu estavas a falar há bocado das diferentes perspectivas. Isso também faz com que nós tenhamos mais empenhados no próprio tratamento e no próprio processo terapêutico. Completamente, sim, a adesão é outra. No início, quando há mesmo esta intenção de nós nos livrarmos daquilo que nós estamos a sentir, queremos muito aquelas respostas mais imediatas. Mas eu normalmente também explico sempre no início, logo numa primeira consulta, que o Que não porquê é vai ser tão uma sessão. importante nós percebermos o porquê das coisas. E isso traz logo aquela compreensão, porque nós não conseguimos lidar precisamente por não sabermos com o que é que nós temos que lidar, se não sabemos primeiramente esse porquê, o que é que se passa, não é? Isto o que é, o porquê, e isso é que depois nos traz aqui uma resposta então do que em concreto é que nós temos que lidar aqui. E o facto de então trazer essa maior compreensão desde logo já muda aqui um bocadinho essa adesão e essa postura também na consulta, que é já irmos tentando perceber aqui com outro olhar, com outra curiosidade também, o que é que se passa então dentro de nós. E depois sim, então, também quando falamos de relações, o que é que se passa depois também nas nossas relações. É muito interessante, de facto. E acho que também acaba por abrir aqui um bocado, não é abrir, mas deixa-me reformular, mas o facto de tu também explicares no início como é que vai ser o próprio processo terapêutico também põe as expectativas da pessoa relativamente ao próprio processo também mais em xeque para ela não ter aquela sensação de que, ok, eu em 10 dias vou ter a minha ansiedade resolvida e vou estar fina, não é? Porque eu acho que quem experienciou terapia já, de, independentemente do tema e do porquê de fazer terapia, nós temos sempre aquela noção ao fim de uma ou duas consultas que é, pá, isto está, já quase que nem preciso de vir, não é? Que isto está-se a resolver lindamente. E depois chegamos à terceira ou à quarta consulta e de repente estamos ali a desvendar coisas que nem sabia que estavam lá, não é? E somos confrontados com isto se calhar vai demorar muito mais do que eu tinha pensado. E eu acho que é muito importante nós também termos essa noção enquanto pacientes e passa muito por vocês também explicarem, ok, isto vai ser um processo, vai demorar muito tempo, porque as coisas também não surgem de um dia para o outro, não é? E também não se vão resolver de uma sessão para a outra. Sem dúvida, faz todo o sentido o que estás a partilhar e também com isso até acrescento o facto de também podermos chegar aqui a um ponto nas consultas que é, ok, isto agora é que complicou. O que eu pensava que era isto que eu vinha trabalhar, que eu vinha lidar e que eu queria resolver, como assim agora eu tenho
tantas outras pontas soltas aqui à minha volta. Como é que eu vou lidar com isto tudo? Agora a coisa complicou e como é que nos vamos aqui desenrascar, não é? Aqui no meio de tudo isto está a acontecer, tudo isto agora que nós encontramos. Portanto, traz depois também outras perspectivas, não é? No início, o querer largar, o querer me livrar daquilo que eu estou a sentir, para depois já ver a perspectiva de, ok, isto agora pode ser um bocadinho mais desafiante, afinal são muitas coisas para lidar, mas depois facilita esta tal curiosidade que é na compreensão, de perceber que há aqui um porquê e isto também começar a trazer aqui um outro fascínio que é, ok, agora também quero saber mais. Só que depois também é uma nova compreensão que é percebemos que há dois lados. Quanto mais nós sabemos também e mais estamos conscientes, isso também nos deixa muito mais atentas, muito mais dispostas também, e muito mais sensíveis a outras coisas. E também quando falamos muito nas relações em relação a isso, às vezes também torna aqui o desafio um bocadinho maior. E é de facto aqui uma das vulnerabilidades que eu vejo muitas vezes acontecer em consulta, e já num bom ponto do processo terapêutico, que é, agora que eu estou tão consciente, também fica um bocadinho desafiante lidar com o facto de eu ter tanta consciência relativamente àquilo que se passa dentro de mim, àquilo que eu também vejo no comportamento da outra pessoa, e é todo um trabalho depois em nós também gerirmos e termos aqui um outro equilíbrio à volta disso. Por isso é mesmo interessante a partilha que estás a fazer em relação ao processo terapêutico, tentar simplificar aqui um bocadinho aquela que também já é a expectativa da pessoa e o que é que ela também pode lidar em relação a isso. E como é que nós efetivamente lidamos com esse aumento da sensibilidade, da percepção de que, ok, eu agora já estou mais alerta para outras coisas que eu se calhar antes não estava a notar e estou muito mais afetada por elas porque estou mais consciente da minha reação a elas. Não sei se está a fazer sentido a minha pergunta. Sim, totalmente, sim, e totalmente alinhada, Maria, com essa perspectiva que estava a partilhar contigo. Há sempre aqui uma margem de desafio, mas diria que diretamente a resposta à tua pergunta passa muito pela aceitação de que há esses dois lados. E essa aceitação implica nós também percebermos esse mesmo porquê, porque tudo anda à volta disto. E, portanto, a partir do momento em que também há uma aceitação de que isso faz parte, também já acaba por criar aqui todo um espaço um bocadinho diferente para nós também lidarmos de uma maneira distinta com isso. Nós conseguimos perceber o porquê disto agora nos ativar mais, o impacto que isso realmente tem em nós, as escolhas que nós também acabamos por ter naquele momento. Por isso acaba por nos trazer aqui na aceitação um novo desafio, na verdade, que é nós não nos perdermos no meio de tanta informação, mas com essa aceitação da compreensão que nós já temos, conseguimos direcionar o nosso foco mais estrategicamente para a resolução de problemas, que é então o que é que eu escolho fazer com base na informação que eu tenho, com aquilo Uhum. que no fundo é mais importante para mim, porque nós formos muito pela dinâmica de o que é importante para mim nesta situação. Nós vamos encontrar muitas coisas, porque há muita coisa aqui que é importante para nós, mas o facto de nós conseguirmos colocar a questão de uma outra forma, muitas vezes com e o que é mais importante para mim, o que é que mais importa aqui, nós já estamos a trabalhar aqui uma parte muito importante que é a tomada de perspectiva, não é? Colocarmos aqui as coisas em perspectiva, e o facto de as colocarmos desta forma ajuda-nos a perceber que há ali uma direção, há ali um ponto, e é para esse ponto que nós então vamos, e é mais fácil de nós não nos perdermos, não ficarmos ali tão assoberbadas com tanta informação, com tanta clareza, com um estado de alerta também maior, e conseguirmos já passar muito mais para resolver a situação, lidar diretamente com ela. Por isso é um caminho completamente diferente que nós fazemos, colocando então as coisas em perspectiva, mas sempre nesta base da aceitação, que isto faz parte, eu agora tenho uma outra consciência, mas consigo também, com base nessa consciência, ter a liberdade de escolher o que é que eu quero fazer. E aqui o que é que, no fundo, acaba por ser mais importante nesta situação, dentre as várias coisas importantes que nós temos. Sim, o que é mais importante naquele momento para a pessoa, não é? Porque depois isso também vai variando. E dentro destes conflitos que surgem e desta aceitação que temos de ter relativamente à nossa consciência, ao que estávamos a falar, sentes que este aumento da consciência depois também interfere com as relações que nós temos, no sentido de estarmos mais aware de pequenas coisas nas pessoas à nossa volta? Uhum. Sim, o facto de nós podermos estar mais conscientes também nos pode trazer também outros desafios, não é? Como trazer aqui uma outra reatividade também, mas quando de facto nós estamos a falar aqui especificamente já existir aqui uma boa autoconsciência associada também a uma boa gestão emocional, isso acaba por também facilitar bastante as coisas, sobretudo nesta dinâmica que estava a partilhar anteriormente, que é nós não nos perdermos, Uhum. seja
em nós não nos perdermos de nós, em também ficarmos aqui demasiado focadas naquilo que nós queremos, naquilo que nós esperamos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós necessitamos, mas também não ficarmos aqui demasiado presas à outra pessoa no comportamento que ela está a ter connosco, em que alguém, por exemplo, nos eleva a voz e nós também começamos a elevar a voz para responder àquela pessoa. Portanto, a partir do momento em que há essa maior consciência e nós também já temos aqui uma outra capacidade de gestão, isso já facilita muito a que nós consigamos aquele ponto de equilíbrio que é perceber, ok, aqui passa muito mais por aquilo que eu quero escolher fazer nesta situação, a maneira como eu me identifico, aqueles que são os meus valores, no fundo, a maneira como eu quero ser nesta situação, o que é que mais me orgulha aqui, na maneira como eu escolho lidar, na maneira como eu escolho responder, porque aí já é sobre mim, não é? Então já desenvolve aqui uma outra competência que é muito a nossa própria responsabilidade emocional nesta situação, que é nós também estarmos mais conscientes para essa mesma responsabilidade. Nós também temos aqui um poder de escolha e muitas vezes é uma escolha nós nos deixarmos influenciar pelo comportamento que a outra pessoa tem connosco e portanto não nos perdermos nele e conseguirmos trazer muito mais o nosso foco, muito mais a nossa clareza para como é que eu quero escolher responder nesta situação, o que é que faz mesmo mais sentido, com o que é que eu me identifico realmente aqui, já transforma muito a nossa resposta. Então já conseguimos trazer aqui uma resposta muito mais ponderada, muito mais intencional, muito assertiva, e isso também contribui de alguma forma para também ter um impacto diferente na pessoa que está ali à nossa frente. Por isso há sempre uma relação nas relações, mas passa muito também por este trabalho também que é muito fascinante, que é trazermos esta maior compreensão para dentro de nós, porque aí dá-nos a liberdade. E a liberdade é muito isto, é o nosso poder de escolha. Nós temos esse poder, temos aqui uma grande responsabilidade e muitas vezes é um dos grandes desafios que acabo por ver, que é sem nós querermos, na nossa melhor das intenções, o grande desafio está em precisamente nós não nos perdermos, porque perdemos mais vezes do que nós gostaríamos e muitas vezes também isso depois traz aqui o sentimento de culpa, as outras emoções também aqui desafiantes, em que damos muitas vezes por nós a pensar naquilo que devíamos ter dito e não dissemos, ou que devíamos ter dito de outra forma. Portanto, depois também nos traz aqui um bocadinho estes pensamentos e estes desafios depois também internos. Portanto, acabamos por ter aqui um conflito interno connosco próprias, mas depois também é externo na relação com as outras pessoas. Eu gosto muito desse conceito de escolhas. Pronto, normalmente trabalho as mais relacionadas à nossa saúde, mas aqui à parte das nossas relações e à maneira como nós nos relacionamos com nós próprios e com as nossas emoções, sinto que é uma área que nós tendemos a acreditar que não temos poder nenhum, não é? Sobre determinada situação ou sobre determinado sentimento ou determinada emoção. E a verdade é que essa questão de eu escolher sentir-me assim, ou eu escolher até me sinto assim, mas ultrapassar, não é? E passar para outra, entre aspas, ou eu escolher não ser reativo quando a outra pessoa está a ser, também nos traz também muito empoderamento, não é? Nesta questão que muitas vezes não é vista dessa maneira, que eu, pelo menos a ideia que eu tenho e o que os utentes também partilham comigo é que as nossas emoções acontecem a nós e nós somos simplesmente um veículo para elas e que não temos muita mão no que se passa. E o eu ver isto como uma escolha, não é? Eu gravei um podcast há um tempo que estavam a falar do facto das emoções terem 90 segundos. O ciclo da emoção tem 90 segundos e ao fim dos 90 segundos eu continuar com aquela emoção acaba por ser uma escolha minha, porque a emoção já não tem de continuar, pode ficar por ali. E claro que isto é mais simples dito do que feito, mas acho que nos traz aqui mesmo muita vontade também de, ok, eu tenho impacto no que me acontece e nas emoções que eu tenho e na própria maneira como eu me relaciono com as minhas emoções e com as dos outros. Completamente. E claro que também faz sentido o que estavas a partilhar. É sempre muito mais fácil nós dizermos do que nós fazermos, mas a prática está lá e isto também é uma escolha. Nós trazemos também esta prática de termos aqui um olhar diferente, uma maior curiosidade e podemos fazer isto em situações simples do nosso dia a dia, não tem que ser numa conversa muito difícil, numa situação de crise, até porque aí estando emocionalmente ativados é muito Mais mais difícil. difícil, não é? O nosso cérebro está focado numa situação de crise em se defender, portanto não é de todo o melhor momento para nós praticarmos e levarmos lá está isto para uma situação real. Portanto, passa muito mais por nós conseguirmos
situações reais mais pequeninas do nosso dia a dia, numa conversa mais simples. Olha, por exemplo, neste momento nós estamos aqui a ter, temos um bocadinho, uma forma mais consciente, como é que nos estamos a sentir, como é que realmente está a ser este momento. As pessoas que nos ouvem também, qual o impacto que está a ter nelas, se elas estão a identificar com alguma das coisas que nós já partilhamos aqui, que opinião é que têm em relação a isso. Portanto, envolve essa curiosidade, esse questionamento, essa consciência. Portanto, há coisas muito simples que nós podemos trazer um bocadinho para o nosso contexto, para o nosso dia, que já nos vão ajudando a exercitar, a praticar estes conceitos que nós estamos a partilhar aqui. Por isso, sem dúvida que sim, é sempre muito mais fácil nós dizermos do que fazermos, mas também acho que é importante nos lembrarmos sempre de que há mesmo esta escolha. Nós podemos escolher fazer diferente e muitas vezes temos essas oportunidades e passa também por nós agarrarmos essas oportunidades ou criarmos essas oportunidades para nos podermos desenvolver também aqui de uma outra maneira. E este está a ser também um bom momento para isso mesmo. Estamos também aqui as duas a refletir aqui de outra forma e a acrescentar Sobre este tema, valor sim. dessa maneira, e para as pessoas que nos estão depois também a ouvir, também acompanham isto da forma como elas também próprias escolhem acompanhar. Então isso também é muito interessante. E eu acho que nós temos muita dificuldade em criar esses momentos, não é? De reflexão ou de, lá está, de eu tentar escolher em termos emocionais. Isso requer eu estar presente no momento, requer eu não estar distraída, requer eu quase, não vou dizer pôr na agenda, mas tenho de ter um tempo marcado, vá, para eu conseguir fazer isso, ou pelo menos ter a awareness de, ok, eu estou a conduzir ou estou a falar com alguém, se calhar consigo incluir isto aqui, mas eu sinto que nós estamos sempre tão a mil e a pensar noutras coisas que depois também se torna muito difícil criarmos estes momentos e efetivamente pôr em prática esta questão da regulação, da autorregulação. Sem dúvida. É mesmo enquanto que estávamos a partilhar há pouquinho, que é darmos por nós frequentemente a perder-nos. E o quão frustrante depois também isto acaba por ser noutras dimensões, porque há muitas coisas que nós queremos melhorar, que nós queremos que sejam diferentes, mas depois também haver este espaço para pararmos um bocadinho e colocarmos em perspectiva e às vezes percebemos, ok, por onde é que eu posso começar? Às vezes esse espaço não existe e isso depois traz aqui também o acumular de mais frustração, e também de mais reatividade e muita irritabilidade, e depois também toda a componente física que aí também podes acrescentar muito valor, também com alterações gastrointestinais, com alterações também no sono, portanto Uhum. depois dispersa mesmo para muitas outras áreas e parece que de repente nós nos perdemos por completo e já não é só uma coisa, já são muitas coisas. Por isso daí esta importância sim, de nós notarmos e estarmos um bocadinho mais presentes nas mais pequenas coisas, como quando estamos no trânsito e de repente começa a surgir uma irritabilidade nesse momento. Logo aí, é logo um exercício importante, porque depois já temos aquele tal espaço para como é que eu posso escolher lidar com isto de outra maneira? Às vezes basta só nós respirarmos fundo, já faz ali uma pequenina diferença. E claro que eu com isto não quero dizer que vai mudar tudo, porque não vai, mas há uma diferença pequenina que já existe ali. E se nós agarrarmos essas diferenças pequeninas, aquilo que no fundo não corre bem no nosso dia, nós começamos a perceber que não é todo o nosso dia, são partes no nosso dia. Traz-te logo perspectivas completamente diferentes e depois também o impacto que isso tem de volta em nós também é completamente diferente. Por isso há sempre ali uma margem de controle que nós muitas vezes largamos e que ajuda muito nós termos também essa maior consciência de que há partes que são nossas e que temos mesmo esse poder de escolha. Eu sinto que isto foi mesmo dito para mim, porque ainda ontem eu encomendei pizza para casa e chegou mesmo destruída, que o senhor nunca deve ter carregado uma pizza e trouxe assim na vertical, ou seja, caos total. Eu odeio que me estraguem experiências gastronómicas, vou só dizer assim. E então chegou, eu já estava chateada, eu fogo, isto já vai saber mal, não é? Porque é o único dia da semana em que encomendo comida, quase, e vem um desastre total. E o meu namorado só disse assim: pronto, mas vai estar boa na mesma. Vamos aproveitar na mesma, não é? É um momento, ok, não está a 100%, mas dá na mesma para ser um bom momento entre nós e com a comida. E eu foi logo, ok, tens razão, porque eu não devia estar tão chateada com uma coisa tão trivial. E o exemplo que tu deste no trânsito também sinto que acaba por acontecer muito, que é nós estamos a conduzir, alguém se mete à nossa frente, não é? Nós podemos só, pá, é o que é, não é? Ou chatearmos ali 2 segundos e seguimos viagem, mas depois parece que levamos este sentimento o resto do caminho todo e qualquer pequena coisa que se calhar de antes disso acontecer não nos daria um trigger,
para estarmos mais reativos, qualquer pequeno desvio da normalidade já nos chateia imensamente e parece que chegamos ao trabalho e continuamos ali naquela, vou chamar agressividade, vá, que às vezes é um bocado assim, e irritabilidade que foram ali 2 segundos e que deveriam ter passado, mas não passam. Uhum, completamente. E é super interessante o que tu estás a partilhar, Maria. Eu até vou voltar um bocadinho atrás para Força. ajudar a integrar um bocadinho o que nós estávamos a falar agora, porque de repente partilhaste que eu tinha, ok, não devia sentir assim tão intensamente. Perceba que tu estavas a partilhar, é verdade, não querias sentir-te assim, veio esse desconforto e querias ter uma experiência completamente diferente, mas foi por isso também que tu te sentiste assim, porque olhando para trás, tu própria já justificaste o porquê daquela situação ter mexido tanto contigo, que foi o facto de te terem estragado, não é, na tua percepção, estragaram a tua experiência gastronómica, É verdade. terem arruinado isso. Claro, não arruinou por completo, porque aí o teu namorado veio ajudar a reparar, Abençoado, a regular, coitadinho. foi ótimo, para realmente minimizar o impacto que tinha, para também não arruinar por completo. Mas houve uma parte que, sim, é verdade, vai estar bom na mesma, mas não é exatamente a mesma coisa. Porque a tua necessidade, a tua expectativa, o valor que tu vias, não foi entregue da forma como era importante para ti. Então, daí esse impacto que teve. Por isso é que ajudou muito nós também colocarmos isto em perspectiva, que é, mas porquê é que mexeu assim tanto comigo? Porque eu valorizo esta experiência. Sim, sim. É possível a Pisa vir desta maneira. Mas logo temos o outro lado, que foi aqui esta boa ajuda, este bom lembrete, que neste caso veio do teu namorado, mas que muitas vezes também acontece dentro de nós, por nós, em que rapidamente nós percebemos, ok, espera lá, mas também não foi tudo mal. Eu tenho aqui a Pisa, eu É só continuo um a utilizar pormenor. esta Sim. experiência, não correu bem, mas não foi tudo que correu mal. Por isso eu posso escolher desfrutar, não é mesmo? E voltamos aqui a este poder de escolha, que é depois a posição que nós acabamos por ter ali, na maneira como podemos desfrutar daquela refeição. Então, depois criou ali um valor diferente, mas lá está, não foi a mesma coisa, mexeu contigo, ainda continua muito presente, lá está, deste este exemplo agora, mas acho que é muito interessante também por aí. E já acabamos por integrar tantos dos conceitos na prática Sim. que estávamos a falar anteriormente, que é esta compreensão de porque é que eu me senti assim, depois também a consciência de eu não devia sentir-me assim, porque na verdade tu não querias sentir-te com tanta intensidade emocional, e depois o que é que te ajudou naquele momento. Portanto, foi mesmo muito interessante, foi um bom exemplo de como colocar as coisas em perspectiva Boa, e boa. podemos desfrutar. Sem dúvida, foi um ótimo exemplo. Claro que preferia também que não tivesse sido o teu exemplo ou a tua situação, mas espero que a pizza tenha estado muito boa. Estava ótima. É mesmo essa questão do, às vezes, nós não sabermos como dar um final, não é? Ao que estamos a sentir. hum, e ao quase pôr numa caixa aquilo, a expressão que tu estavas a usar há bocado de nós transpormos isto tudo para o resto do nosso dia, quando na verdade nós não temos um dia mau, não é? Nós temos um momento mau que depois mexe connosco o resto do dia. E se calhar o resto do dia foi muito neutro, foi igual aos 100 que passaram anteriormente. Só que como eu tive ali um momento mau e o meu cérebro também tem tendência a curto prazo a lembrar-se das coisas que correram mal, por uma questão de sobrevivência e de estabilidade, isto também faz com que esta pequena coisa que correu mal tenha muito mais impacto do que todas as outras que correram como deviam. Sem dúvida. E Sara, ajuda muito. eu ia te perguntar agora, por curiosidade, estavas a falar dos conflitos que nós temos, tanto internos como mais internos até, mas também com outras pessoas. Quais é que sentes que são assim as principais causas destes conflitos que nos surgem? Uhum. Interessante. Tem a ver com, sobretudo, aquilo que nós sentimos que precisamos, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. E isso acontece realmente quando acaba por existir aqui um choque, quando vai contra aquilo que a outra pessoa pensa, aquilo que a outra pessoa quer, aquilo que a outra pessoa espera, aquilo que a outra pessoa valoriza. Por isso, Uhum. como nós somos pessoas diferentes e temos necessidades diferentes, expectativas diferentes e valores que também podem ser diferentes, a verdade é que é muito fácil destes desafios começarem a acontecer aqui. E por isso, quando nós falamos, seja a nível interno, seja a nível externo, a nível interno passa muito aqui por esta compreensão de que
por vezes nós não dissemos aquilo que nós gostaríamos de ter dito e ficamos a pensar muito sobre isso, aqui com vários pensamentos circulares, é-nos muito difícil muitas vezes largar este pensamento, nós devíamos ter posicionado de outra forma, devíamos ter tido outra capacidade, tem muito a ver realmente com os nossos valores, e também com estas expectativas e com estas necessidades, como te estava a explicar. E depois também temos aqui o outro lado, que depois isto também acaba por passar também de igual forma para as relações e trazer uma dimensão completamente diferente, porque depois é aquilo que eu espero, aquilo que a outra pessoa espera, e depois de repente como é que nós lidamos com tudo isto. Mas há efetivamente aqui situações mesmo muito particulares que depois envolvem também outros desafios, como o medo de nós sermos rejeitadas, o medo de nós sermos abandonadas, que a outra pessoa não nos interprete bem, não perceba bem aquilo que nós estamos a dizer, não nos compreenda. Aqui também há alguma necessidade que venha de nós agradarmos, porque nós queremos ser aceitos e queremos que as outras pessoas vejam em nós valor. Então há de facto aqui muitas situações à volta disso. Aqui, por exemplo, neste momento que nós estamos aqui as duas, se eu valorizo mesmo muito a competência, se com isso envolve aqui muita responsabilidade da minha parte, aquilo que acontece é que há sempre aqui um grau de ansiedade e pode até surgir aqui um conflito interno, de repente, com estes valores, que é se realmente eu vou estar à altura e se as outras pessoas também vão ver isso quando nos estão a ouvir. Portanto, há muitos conflitos que de repente podem surgir e que nós podemos também perder-nos nisso. E voltamos também novamente aqui a uma lógica super importante, que é se de repente eu ficasse muito presa a isto, se as pessoas me vão interpretar bem, se vão perceber bem aquilo que eu quero dizer, se eu vou estar à altura, se me vou sair bem, eu podia ficar tão presa nestes conceitos e constantemente a questionar-me que isso iria acabar por me distrair daquilo que, por exemplo, tu estarias a partilhar comigo. E isso iria ter um impacto. Eu rapidamente me perdia por estar tão assoberbada, com tanto receio, com tantas inseguranças, que não iria ser eu própria. Portanto, não me iria conseguir dar a conhecer. Por isso, tu traz aqui muitos outros lados, e este é o desafio maior, porque por vezes é isto que acontece, é que nós estamos por nós aqui nestes conflitos internos, em que ficamos assim presas a estas inseguranças, na melhor das intenções, porque lá está, nós queremos sair-nos bem, e nós queremos este reconhecimento também em diferentes vertentes da nossa vida, nomeadamente a nível pessoal, na relação com o amigo, queremos muito que este amigo veja valor na relação que nós temos, que nós somos importantes, que nós somos vistas e notadas aqui de diferentes maneiras. E de repente podemos sem querer sabotar aqui muito dessa relação, ou das diferentes relações e dos momentos de exposição que nós acabamos por ter, por muitos desses valores que podem começar ali a entrar em conflito e que não têm que entrar, porque no fundo o que nos traz é mais compreensão e mais orientação para isto é importante para mim, eu fico ansiosa por perceber que realmente é um momento de exposição, é um momento novo, é um momento que traz o seu desconforto, que não consigo controlar tudo, mas que quero muito sair-me bem. E como é que eu posso sair-me bem? Então eu preciso estar focada, preciso estar atenta e também é importante eu ser eu própria, porque isso também me aproxima muito mais de mim e, claro, também da forma E como das gostaria outras de chegar às outras pessoas. pessoas. Perfeito, Sim, isso mesmo. sim, sim. É o que tu estás a dizer de nós estarmos tão na nossa cabeça ou no que temos de fazer ou no que temos de dizer, que depois não fazemos nada disso nem nada do que queremos porque estamos presos, não é? E eu não quero conhecer pessoas novas, mas estou tão preocupada com o que elas vão achar de mim que nem sequer estou a ouvir o que elas dizem e nem respondo adequadamente. Estou tão focada em passar, sei lá, num teste qualquer da escola que nem me consigo concentrar para efetivamente o fazer. Estou tão preocupada com uma entrevista de emprego, quando chego lá não digo nada de jeito, porque estou ali focadíssima em fazer frases coerentes, não é? E isto depois acaba por afetar muito a nossa performance e se calhar também reforçar aqui um bocadinho um ciclo negativo, não é? Porque se eu não me consigo, por exemplo, no caso de conhecer pessoas novas, se eu não consigo mostrar quem eu sou e a minha personalidade, e acaba por não haver ali uma conexão, porque se calhar da minha parte não estava tão aberta para isso e estava mais focada no que eu estava a pensar. Se calhar isto depois, como a amizade não vai correr bem, vai reforçar a minha ideia de que eu tenho de me esforçar ainda mais, não é? Tenho de estar mais atenta ao que eu digo e à maneira como me comporto para que as próximas corram melhor. Sem dúvida.
Sem dúvida. E também quando nós não conseguimos, de facto, lidar muito bem também com esses desafios que nós temos, pode trazer aqui o outro lado, que é o reforçar negativamente isso, que é, ok, sou mesmo uma fraude, isto não foi feito para mim, eu não consigo interagir, eu não sou capaz, e portanto ainda nos diminui também muito mais, aqui no outro lado. Portanto, depois traz também toda aqui uma outra necessidade, que é de nós conseguirmos também perceber como é que nós podemos melhorar. Portanto, não correu bem, mas nós temos aqui um espaço diferente em que podemos tentar fazer melhor, e aqui passa muito por percebermos também o que é que não correu bem, de que forma é que nós ficamos tão presos à situação, tão presos aqui aos nossos pensamentos, às nossas vulnerabilidades. Portanto, traz sempre aqui todo um grau diferente de desafio, mas é isto que também faz aqui muita diferença, que é quando nós temos aqui uma boa consciência emocional e uma boa gestão emocional, ou quando ela não existe. Por isso essa consciência emocional passa primeiramente por estarmos mais presentes e muito mais alerta sobre essas situações, e depois a parte da gestão propriamente dita já passa aqui muito por como é que nós escolhemos lidar, e aqui este foco muito mais direcionado em o que é que depende de mim a fazer para realmente pôr em prática aquilo que eu valorizo, ou seja, seguir aqui muito nesta direção do que é importante para mim. Se para nós passa muito por sermos pessoas mais cuidadosas, pessoas que são mais presentes e mais compreensivas, como é que então eu me posso posicionar dessa forma? Um desses exemplos é, ok, então eu vou ouvir até ao final e vou tentar resistir à tendência de interromper a outra pessoa, porque o que eu tinha para dizer era super importante e eu tenho muito receio de me esquecer. Passa um bocadinho também por aí, por essa consciência, que nós já sabemos a nossa boa intenção, nós só queríamos interromper para acrescentar, porque senão íamos esquecer, mas ao mesmo tempo percebemos, ok, mas isso também pode não transparecer o cuidado que eu realmente gostaria que se transparecesse aqui. Então, eu vou ouvir até ao final e depois sim, eu vou partilhar. Se não sair tão bem, porque já me esqueci, pode ser que volte a surgir. Ou pode não ser assim tão importante naquele momento, mas pelo menos a outra pessoa vai sentir que eu ouvi, que eu lhe dei espaço e que eu também pude ser mais compreensiva em relação a ela. Por isso envolve também um bocadinho este cuidado depois de nós termos esta sensibilidade de como é que nós normalmente funcionamos nas situações, mesmo percebendo sempre que a nossa intenção é a melhor, mas depois também como é que existe aqui espaço para podermos também ser ainda melhores e sobretudo também mais coerentes e mais alinhados com aquilo que realmente nos caracteriza, com aquilo que realmente nós somos e sobretudo também como queremos ser, porque temos sempre espaço para melhorar, há sempre esta tal margem aqui de desafio e também essa aceitação de que temos sempre novas oportunidades. E quando as coisas também não correm bem, nós conseguimos dar a volta, conseguimos remediar aquela situação, e por isso há sempre, novamente, aqui uma parte de controle que nós conseguimos ter, sempre. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, e também convido sempre os meus utentes a fazerem, isto no seguimento do que estavas a dizer, que é isto, o que eu estou a fazer, o hábito que eu estou a fomentar, o que eu estou a pensar, etc, etc. Esta ação está-me a levar mais próxima dos meus valores e da pessoa que eu quero ser ou não? Não é? Porque pode ser uma coisa muito má para mim e ser ótima para ti, depende sempre do meu objetivo final, não é? Se o meu objetivo é melhorar o meu sono, por exemplo, se calhar para mim vai ser mais importante cumprir as 8 horas do que se o teu objetivo for comer mais legumes, por exemplo, para dar assim um exemplo mais prático, que às vezes é mais fácil também de perceber. Depende sempre muito de, ok, onde é que eu me vejo no futuro, onde é que eu quero estar, quais são os meus valores, o que é que eu acredito, o que é que eu não acredito, que tipo de pessoa é que eu quero ser, que crenças é que eu tenho. Isto tudo, as coisas que eu faço no meu dia a dia, a maneira como eu interajo com os outros, a maneira como eu lido com as minhas emoções, isto tudo está-me a levar efetivamente nesse caminho ou não? E depois aí também requer muito eu reavaliar, não é? Tudo o que eu faço em prol disso. Excelente, sim. E percebemos também como é que, a partir daí, escolhemos agir precisamente em função disso. É super interessante, acho que essa questão que tu colocas acrescenta imenso valor e também ajuda a que as pessoas possam colocar isso em perspectiva. Logo aí já estás a promover uma maior autoconsciência. Portanto, é mesmo muito interessante, porque nós também olhamos para trás e percebemos, ok, isto não correu bem, mas eu consigo escolher fazer agora de uma forma diferente, dá-nos também outra capacidade. Por isso, ajuda muito colocarmos em perspectiva as coisas, questionarmos um bocadinho mais, termos mais esta curiosidade,
porque isso também é o que nos permite muitas vezes também perceber se estamos, lá está, mais próximos ou mais afastados daquilo que realmente importa. E muitas vezes isso é muito influenciado, até pelo que estavas a partilhar anteriormente, nós nos perdermos muito por andarmos a mil. São muitas coisas que nós temos para lidar, de facto são muitas exigências no nosso dia e isso de uma forma muito realista na nossa vida. Nós não temos o tempo, o espaço que gostaríamos para muitas coisas que são importantes para nós, mas temos esta capacidade de reavaliar e de priorizar, é fundamental. E mais uma vez, dá-nos muito controle, que é muito também daquilo que nós queremos ter, é controle na nossa vida. Há uma parte que nós efetivamente temos e a escolha é nós não largarmos mão disso. Sem dúvida. E eu agora estava a pensar também no facto de nós às vezes também temos uma sensação errada de controlo, em que às vezes achamos que eu estou a pensar agora num sentido, por exemplo, de uso de redes sociais, uso de telemóvel e assim do mundo online, que nós às vezes parece que estamos sob controle daquilo e depois vamos a ver e acaba por ser muito moldatório, vá, de tudo o resto que nós acreditamos e a maneira como nós depois agimos, muito por causa disso. Não sei se fez sentido, que na minha cabeça estava a fazer. Uhum. Sim, sim, percebo que existem diferentes percepções de controle que podemos ter. Sim. E Uhum. mesmo em termos, se calhar, de situações, não é? Há bocado estávamos a falar de ser importante nós termos um bocado de mão na maneira como nós reagimos às coisas, mas muitas vezes aquela reação inicial e mais instintiva também foge um bocadinho do nosso controle e muitas vezes o que depois faz a diferença é como é que eu reajo, não é? Depois daquela reação inicial. Uhum, sem dúvida. Até porque há situações em que isso é muito útil. Nós temos logo uma reação, O não ser instinto, resposta, mas haver aqui uma parte mais instintiva, até mesmo por uma questão de proteção, senão nós não estaríamos sim. aqui. Então, muitas vezes também aqui esta perspectiva, quase temos que eliminar tudo isso e ter controle sempre. Há uma parte que é super importante. Agora, claro, quando realmente não corre bem e aqui fomos impulsivas numa determinada situação, isto já passa muito por nós termos essa capacidade de perceber, ok, eu agora consigo também escolher dar a volta a isto, não correu bem, mas posso escolher fazer diferente, posso escolher ter aqui uma outra ação, eu posso remediar isto que aconteceu, posso pedir desculpa, posso tentar explicar-me de outra maneira. Há também essa escolha. Por isso, por vezes isso surge, mas isso não quer dizer que nós percamos completamente ali a nossa capacidade de responder de uma outra forma ainda naquela mesma situação. Por vezes faz sentido nós largarmos por completo, porque já passou, depois é um trabalho de lidarmos com a nossa própria crise, o nosso próprio conflito interno, mas deixarmos passar essa situação. E há outras situações em que efetivamente já passa por percebermos que nós ainda temos ali à frente da pessoa e a oportunidade de dizer: olha, não era bem isto que eu queria dizer, desculpa, ou não desta forma, que eu queria dizer, era isto. E nós temos sempre esse espaço, temos sempre essa oportunidade, é também nos permitirmos dar essa mesma oportunidade a nós e também muitas vezes à outra pessoa, porque nós falhamos, a outra pessoa falha, e é aí também a parte da aceitação das nossas vulnerabilidades. Isso faz parte, há sempre alguma margem que existe ali. E escolhermos também, mais uma vez, não alargar isso, facilita muito a nossa vida e não criarmos este peso de que, pronto, já perdemos a oportunidade, já não é para nós, já deitamos completamente a toalha ao chão. Não tem que ser assim. Isso é em muitas situações do nosso dia a dia. Nós até podemos traduzir isto para alguém que, por exemplo, faça um exame de condução e de repente houve ali um primeiro desafio e aquilo não correu bem. Logo a percepção de, pronto, já reprovei, isto já não é para mim, eu não Já nasci nem para vale a isto. pena. Uhum. Exatamente. Já não vale a pena. Aí é a sensação, não é? Nós estamos perdidos por 100, perdidos por 1000. E não tem que ser. Uma coisa é ser 100, outra coisa é ser 1000. Então, pronto, isto correu mal, nós vamos tentar fazer melhor, ainda temos aqui uma nova oportunidade, ninguém nos mandou parar e disse que o exame terminou por ali, por isso vamos focar aqui numa nova oportunidade, vamos tentar continuar, e para que a seguir seja melhor, já consigamos fazer bem. É mais uma vez esta capacidade também de colocarmos as coisas em perspectiva. Correu mal, não vamos dizer que foi incrível, que está tudo bem, até pode ser aquele o problema, mas neste momento continuamos a ter a oportunidade de continuar a conduzir, de continuar a seguir aqui o nosso caminho. E na vida é exatamente isso também. Estamos a continuar o nosso caminho e temos aqui novas oportunidades. Se anteriormente, por exemplo, não me expliquei bem em relação a algum tema que agora achasse pertinente esclarecer melhor, tinha também essa oportunidade de tentar introduzir agora aqui. É uma escolha também largar isso por completo. Por isso, há sempre essa possibilidade. E permitir-nos também agarrar essa possibilidade muda muitas coisas.
Agora estava a pensar na nossa necessidade, isto é um bocado random, mas a vida é random, não é? Mas na nossa necessidade que as coisas tenham sempre, que saiam sempre bem em todo o seu percurso, não é? Estás a falar do exemplo da condução, por exemplo, ou ok, eu quero ser uma pessoa que é menos reativa, não é? E eu, a partir do momento em que decido isso, acho que sempre, em qualquer situação, porque eu decidi que vou ser menos reativa, vai ser sempre assim. E depois, quando corre mal, entra ali numa espiral que estávamos a falar há bocado de isto não é para mim, isto nunca vou conseguir. E esta nossa necessidade que as coisas tenham sempre uma estrutura perfeita, por assim dizer, depois também nos impede um bocadinho de as ultrapassar quando elas não correm tão bem. Há um conceito que é nós temos margem, e a margem significa nós termos aqui um espaço, vá, para o erro e para as coisas não correrem da ordem certa. É um bocadinho do que estavas a falar de eu agora lembrar-me de uma coisa que disseste no início e querer introduzir novamente, por exemplo. Não é? A própria conversa que nós temos no dia a dia é assim, não é? Quantas vezes não estamos a falar com um amigo ou com um familiar e olha, pegando agora aquilo que tinhas dito de manhã e lembrei-me agora, ou uma coisa amanhã, as nossas conversas vão de um lado para o outro, não é? E Uhum. se nós não tivermos esta margem, esta flexibilidade para aceitar as coisas fluidas como elas são, e com erros e com coisas que correm bem, correm mal, depois também fica muito difícil, não é? Eu considerar que as coisas estão a correr bem porque não tenho margem. Sim, 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 vem mesmo deste ponto de aceitação, porque quando nós conseguimos aqui um bom autoconhecimento, uma boa comunicação, uma boa gestão emocional, isto não passa por nós de repente já não termos mais margem para evoluir e já somos pessoas perfeitas. Isto passa mesmo por nós percebermos precisamente que continua a existir uma margem de progresso aqui para nós sermos melhores, e que sermos melhores também implica isso. Nós percebemos que podemos falhar, mas quando nós falhamos também podemos ser melhores escolhendo o que é que nós fazemos com isso. A partir dali, como é que nós damos a volta? Como é que nós remediamos aquela situação? Portanto, há sempre esse espaço, como estavas a partilhar, de nós continuarmos a melhorar. Porque quando nós já acharmos que já sabemos tudo, em qualquer parte da nossa vida, claramente isto envolve repensarmos as coisas, porque muito provavelmente nós estagnamos. Por isso, há sempre margem para nós podermos melhorar, e isso também torna aqui todo um outro fascínio naquilo que é a complexidade daquilo que nós somos e também daquilo tudo que nós também podemos ser. Daí de ter dito logo inicialmente que me fascina muito também o ver aqui neste privilégio enquanto psicóloga de que as pessoas são claramente muito melhores do que aquilo que elas pensam que são e de que muitas vezes acabam por ser também na relação com as outras pessoas. Por isso é mesmo interessante nós também vermos aqui todo um outro lado desta margem de progresso que nós temos e até do que estávamos também a falar antes, desta possibilidade de nós também criarmos outras oportunidades nas situações em que nós estamos e naquelas que nós vamos estar, até porque há coisas que nós também já conseguimos agir muito por antecipação e nós muitas vezes também criamos aqui alguma reticência com a ansiedade, mas ela também nos dá aqui muito, muito desse palco, que há coisas que nós já sabemos que são mais desafiantes para nós. Há pessoas que nós já sabemos que temos sempre conversas que são mais difíceis, porque lá está, somos pessoas muito diferentes, temos valores muito diferentes, temos necessidades diferentes, expectativas diferentes, e isso muitas vezes entra ali em conflito. E quando nós já antecipamos isso, sabemos que com aquela pessoa as conversas são tipicamente difíceis, há ali uma relação mais desafiante, isso também já nos coloca na posição de já irmos com outra intencionalidade na nossa resposta e escolhermos como é que nós queremos agir. Já nos conseguimos preparar de antemão e isso pode facilitar bastante as coisas. Do que de repente ficarmos só naquele desconforto, não querermos sentir aquilo e não querermos interagir com aquela pessoa. Porque às vezes nós precisamos de interagir com aquela É o pessoa. que é, sim. Exatamente. Portanto, tudo volta também muito neste sentido, que há um poder que nós temos e muitas vezes estamos tão focados, tão focadas aqui a tentar fugir do desconforto, e que é perfeitamente compreensível, claro que sim, ninguém gosta de sentir esse desconforto, mas quando nós o conseguimos aceitar de que ele faz parte, com esta compreensão de que nós temos aqui valores, expectativas completamente diferentes em relação àquela pessoa, então, isso também já nos coloca numa outra posição, nós escolhemos como é que nós queremos agir com essa antecipação. E isso em si já facilita porque já não vamos tão reativas e já não nos perdemos, como também temos vindo a falar, ou pelo menos conseguimos mais rapidamente voltar a assumir o controlo quando isso acontece, porque efetivamente há situações em que, por muito bem preparados que nós vamos para uma determinada situação, às vezes realmente está sempre ali
um nível de imprevisibilidade que nos desafia um bocadinho mais e que realmente podemos dar por nós um bocadinho perdidas. Mas efetivamente o facto de irmos mais conscientes, mais alerta para isso e também já com algumas respostas um bocadinho mais claras do nosso lado, isso já nos dá também uma outra capacidade para lidar. E é muito por aí que tentamos agarrar e também muito por esta consciência de que realmente nós podemos dar por nós um bocadinho presos ao comportamento da outra pessoa, por exemplo, ou do nosso, nos tentarmos defender naquela situação, mas temos sempre esta oportunidade de escolher agir de outra forma. E isso é logo que nós notamos que nos perdemos de alguma forma. Por isso facilitam muito e até falo aqui propositadamente da ansiedade, porque muitas vezes tentamos ver nos livros também desse desconforto e há aqui uma parte muito protetora e muito orientadora que nos dá de nós tentarmos ser melhores e nos prepararmos melhor também para um determinado momento, para uma determinada situação e conseguirmos com isso também sentirmos de uma outra forma, ainda que ansiosos, mas não nos leva aqui a um ponto em que perdemos o controle, que é o que faz a maior diferença. Sim, acho que quando nós reconhecemos e compreendemos, de certa forma, também existe aqui uma grande parte da aceitação da situação, ou aceitar quando corre menos bem, não é? Porque eu já estou a contar, de certa forma eu já sei para o que vou, resumidamente, não é? E também nos dá aqui um bocado mais de graça quando as coisas não correm tão bem e de mais autocompaixão, de ok, se calhar aqui fui um bocadinho reativa, mas já sei que é uma situação que normalmente me leva por estes caminhos, ou porque esta pessoa me dá algum trigger, ou porque são conversas difíceis, ou o que quer que seja. E esta aceitação depois acho que também nos traz uma calma quando as coisas não correm muito bem, porque já estamos a contar de certa forma, claro que também sempre alerta para quando as coisas começam a fugir um bocadinho, estamos mais atentos para que elas voltem ao nível que queríamos, mas também aceitar esta variação de emoções que temos e de reações que temos com aquela pessoa ou com aquela situação em específico. Isso mesmo, sim. Ou seja, sabermos o que é que nos ativa, e também estarmos um bocadinho mais em paz com aquilo que nós escolhemos fazer em relação a isso. Porque há situações em que nós não conseguimos mesmo ter um total controle e não há forma, nós dizemos que temos porque não temos, e aceitarmos também essa imprevisibilidade e esse outro lado, que é temos uma outra pessoa à nossa frente, nós não controlamos tudo. Claro. A outra pessoa também tem sempre a capacidade de nos surpreender, mesmo que nós possamos aqui achar, que é um risco sempre muito grande, que nós conhecemos muito bem a outra pessoa. Por isso, nós também trazemos esta aceitação, em que este reconhecimento que é não sabemos tudo. Esta pessoa pode nos sempre surpreender de muitas formas. Também ajuda bastante e traz o que estavas a dizer, não é? Esta leveza, esta paz, de percebermos o que é que nos ativa mais, o que é que nos ativa menos, o que é também mais importante para nós, porque às vezes também temos aqui o contrário, que é sentirmos tão bem com aquela pessoa, ter sido um momento tão agradável, é porque nós também vimos ali presentes muitas das coisas que para nós são realmente muito importantes. E isso também facilita bastante as coisas. Portanto, aqui também já falamos daquilo que nos afasta, mas também daquilo que nos aproxima, que há também sempre um lado muito bom, e que é isso que nós também queremos muito depois valorizar nas relações, porque nem sempre passa por nós também nos afastarmos, nos distanciarmos, mas muito também nós também nos podermos aproximar e há sempre aqui um grande espaço de trazermos este autoconhecimento. Mas realmente torna-te muito interessante naquilo que é a relação connosco próprios, mas também naquela que é a relação com os outros, e portanto também damos por nós aqui muitas vezes com alguns dos desafios e algumas das bandeirinhas que nós podemos ter aqui uma maior atenção, que é muitas vezes esta tendência a nós assumirmos as coisas, ao invés de nós perguntarmos, porque achamos que nós sabemos. E claro, há muitas coisas que nós sabemos, efetivamente, mas também há muitas delas que nós não sabemos. E darmos aqui, por exemplo, mais espaço, muitas vezes, para este cuidado, nós perguntarmos ao invés de assumirmos, muitas vezes já faz toda a diferença na situação. Por isso, logo aí, também nos traz essa maior paz, que é, nós percebemos também como é que nos podemos posicionar face a determinados gatilhos. E coisas que realmente nos ativam muito mais. Por isso traz a autocompaixão, sem dúvida, quando nós percebemos, ok, é mesmo muito difícil para mim lidar ainda com esta situação. Já percebo o que é que está a ser aqui uma escalada nesta situação, mas ainda tenho dificuldade em lidar e pronto, estou a fazer o meu melhor, não correu bem, mas fiz o que eu pude, mesmo que as coisas de facto tenham assumido aqui uma direção completamente diferente daquela que eu desejaria ou aquela que eu me identificaria de facto a lidar. Mas depois também temos aqui o outro lado, que é nós conseguirmos também perceber que há situações em que conseguimos também dar a volta de uma outra maneira.
e por isso já agimos de uma forma mais atempada na situação, com outra preparação, e isso também nos deixa muito mais leves e muito mais orgulhosas também, porque percebemos, ok, eu consegui fazer diferente. E consigo ficar muito mais orgulhosa da maneira como eu estou a ser nesta situação, mesmo que muito ativadora, mesmo que muito desafiante para mim. E é uma conquista muito grande em termos da nossa autoconfiança, que é muito o que nós queremos, é sentir-nos também capazes, mesmo que nos continue a entristecer muito, desculpa, quando o outro lado não nos reconhece dessa forma, porque também não é tudo perfeito, ou seja, não está tudo centrado em nós de eu consegui, incrível, mesmo que a outra pessoa quase que tenha arruinado este momento, também nós percebemos que as emoções podem conviver, e eu acho que isto também é uma reflexão muito importante aqui, porque não temos só um lado, muitas vezes nós temos até muitas emoções, nós podemos sair muito orgulhosas de uma determinada conversa, de uma determinada interação, ou de um determinado momento connosco próprios, mas também termos aqui todo o outro lado, que é também podermos encontrar aqui uma desilusão, uma frustração muito grande pelo comportamento que a outra pessoa teve connosco. Portanto, também conseguirmos ver que há aqui uma perspectiva que se integra, que podemos sentir muitas coisas ao mesmo tempo, não tem que ser apenas uma emoção, podem ser várias emoções, vários sentimentos, várias sensações também. Acho que é fundamental. Muitas vezes damos por nós aqui numa ideia muito rígida de que nós só podemos sentir uma determinada coisa, e não é bem assim. Nós podemos ao mesmo tempo sentir aqui paz, mas também sentir muita tristeza. Por isso, há situações que nos desafiam muito e é por isso que é tão importante esta maior compreensão emocional de porque é que eu me estou a sentir assim, porque é que isto me afetou tanto, mesmo que eu tenha respondido desta maneira. Muitas vezes ficamos aqui muito presas ou ao nosso comportamento, àquilo que nós dissemos ou o que devíamos ter dito, mas também muitas vezes ao comportamento da outra pessoa. Uhum. E isto faz parte, efetivamente, mas também passa muito por nós percebermos que são partes diferentes. E portanto, como partes diferentes, também podem ocupar aqui espaços diferentes também no nosso coração e no nosso pensamento, e podemos ficar um bocadinho mais leves, sobretudo por aquilo que é na aceitação o que nós efetivamente controlamos e aquela que é consciência do que é que já não depende de nós. Por isso nós temos um impacto na outra pessoa, mas não conseguimos mudar completamente o comportamento dela, por muito que a nossa intenção fosse melhor, e nós adoraríamos e merecíamos que as coisas pudessem ser muito melhores do que são na nossa vida, mas essa aceitação é muito importante. Eu gostei muito do que tu disseste, nós perguntarmos, não é? De não assumirmos. Há uma frase que eu uso muito, não é minha, nem pouco mais ou menos, não faço ideia se vou dizer bem, mas é a importância de nós tornarmos o que é implícito explícito, que resolve, não digo 100% dos nossos problemas, mas ajuda a resolver muitos, porque mesmo a própria sensação que nós temos perante o comportamento da outra pessoa, muitas vezes poderia ser atenuada, vá, ou mais racionalizada, ou se nós simplesmente perguntássemos, lá está, voltarmos à fase dos porquês dos 2 anos em que questionamos tudo, que acaba por ter alguma relevância e fazer muita falta, porque se eu não questionar, é um bocado como na escola, se eu não perguntar as coisas que eu não sei, eu vou só perpetuar o erro, não é? Eu assumir coisas que não são bem verdade, ou não vou dar a oportunidade a outra pessoa de explicar, não é? Porque é que esta reação me deixou tão frustrada, não é? Porque é que ela teve esta reação? E nós perguntarmos mesmo à pessoa, para, lá está, dentro das nossas expectativas, tornarmos o que é implícito dentro das nossas relações explícito. Ia-te perguntar agora, mais em jeito de conclusão, se há assim alguma mensagem final que gostavas de passar para o outro lado, que achas que seja importante as pessoas ficarem da nossa conversa, principalmente. Uhum. Penso que, sobretudo, a liberdade. Acho que se estende muito aquilo que nós falamos, que nós conversamos neste momento, e com isto quero dizer, sobretudo, este poder de nós escolhermos, esta liberdade que é nós podermos escolher ser a pessoa que nós queremos ser, dar-nos espaço para isso. Com estas que são as pequenas decisões, podemos começar pelas mais pequeninas no nosso dia a dia. E realmente este é também um dos maiores desafios, como estávamos a falar, é nós não nos perdermos nem permitirmos que outras pessoas à nossa volta façam com que nos percamos de nós. Então, a liberdade é sem dúvida aqui um ponto-chave que eu deixaria, de nos podermos lembrar muitas vezes que há um espaço, há aqui um poder de escolha, e que podermos ser livres é o melhor que nós realmente podemos ter e fazer por nós próprios. Por isso, deixaria esta reflexão aqui muito assente na liberdade e neste poder de escolha.
Ai, que lindo! Sara, eu Obrigada. não sei porque é que só falamos agora, porque eu juro, adoro ouvir-te falar. Podemos combinar outro momento, temos Por novas favor, oportunidades. por favor, por favor. E fico feliz, obrigada mesmo. Imagina, estes primeiros são muito. Eu, como às vezes convido pessoas que nunca falei, são assim um bocadinho a medo, não é? Não sei o que é que vai sair Então, daqui. Eh, e então, tipo, tem sido bom porque a maior parte das pessoas que eu convido, claro que há sempre exceções, mas a maior parte das pessoas, eu, passado um dia, estou de género. Temos de gravar outro, tipo, daqui a um mês ou assim, temos de gravar outro porque eu gostei tanto de falar convosco. tão Eh, bom e foi uma boa experiência, espero que da tua parte também, está bem? mesmo. Eu vou só parar a gravação para ele. Obrigada por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, deixem uma avaliação no podcast e alguma dúvida que tenham, podem deixar nos comentários para mim ou para a Sara. Um beijinho e até à próxima.